pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é para falar sobre marcas de autoria. Desde a primeira live que eu fiz aqui no canal, né, nesse nosso cronograma de redação até o Enem, uma live por mês, tem aluno perguntando o que é marca de autoria. Explique melhor o que é marca de autoria. Não entendi marca de autoria, ainda não sei o que é marca de autoria. Então eu resolvi fazer o vídeo especificamente para explicar o que é marca de autoria, certo? Vamos primeiro para a nomenclatura, certo? Marca de autoria é algo que vai demonstrar, né, representar, caracterizar aquele texto como sendo de sua autoria. É algo particular. Eu tenho minha marca de autoria, você tem a sua marca de autoria, cada pessoa tem a sua marca de autoria. Alguns conseguem se expressar melhor. Isso evidencia a marca de autoria, certo? Quando a gente pensa, vamos olhar um exemplo bem prático. Os autores brasileiros. Carlos Drummond de Andrade tem a sua própria linguagem e, consequentemente, sua própria marca de autoria. José de Alencar tem a dele. Cada autor tem o seu próprio estilo de escrita. E isso está representado na forma de apresentação das ideias, certo? Até aspectos linguísticos. Não existe um conceito, né, único, claro, objetivo do que é marca de autoria, mas está relacionado à linguagem, né, as palavras que você utiliza no seu texto e a forma como você trata as informações. Vamos usar o exemplo, o Enem, certo? Vários alunos vão utilizar o mesmo argumento, vão utilizar a mesma informação, mas alguns utilizam também a ponto de expressar tão bem a sua perspectiva de texto que mostra, né? Você lê o texto e diz, nossa, que perspectiva diferente. Calma que eu vou trazer um exemplo para vocês com a redação nota 1000. Então, é quando você percebe que o autor, né, marca de autoria, existe um autor. Ele foi capaz de transformar aquela informação, de expressar a sua perspectiva utilizando aquela informação de forma que o entendimento do que ele diz é muito claro, é muito coerente, certo? É uma capacidade sim de se expressar claramente e de se expressar de forma coerente. Uma das coisas que você pode tentar trabalhar para desenvolver a sua própria marca de autoria, né, é se preocupar com o que você vai dizer no texto, o que de conteúdo você vai utilizar para mostrar as suas perspectivas. Então, um aluno que usa senso comum, ele não tem marca de autoria. Um aluno que utiliza a estrutura pronta não vai desenvolver uma marca de autoria. Ele pegou a marca de autoria de outra pessoa que teve a capacidade de estruturar, né, de criar uma estrutura de texto que dá para ser usada por outras pessoas. Você utiliza a marca de autoria de outras pessoas, que pode estar relacionada à linguagem, pode estar relacionada a conteúdo. Por exemplo, o conteúdo do professor Rafael, lá do Descomplica, que foi utilizado por uma aluna nota 1000, certo? A história lá de Brás Cubas. Ela pegou a marca de autoria dele, que ela achou muito boa, deu a roupagem dela, tudo bem que ela mudou pouquíssimas coisas, e tirou nota 1000. Professora, é uma marca de autoria dela? Não, a marca de autoria é do professor Rafael, certo? Assim como os outros conteúdos que ela utilizou no texto. Aquilo é marca de autoria daquela pessoa, que foi tão bom e representou tanto para ela, que ela pegou e colocou no texto dela. Não é marca de autoria dela, é de quem produziu, é do autor daquele conteúdo, daquela linguagem. Então, assim, desenvolver uma marca de autoria é o que eu digo para os meus alunos, alunos do clube de redação e os meus alunos aqui do canal Inteligente também, vocês não estão incluídos, a gente é uma família só. Gente, desenvolver marca de autoria é desenvolver sua própria linguagem. É você se achar capaz de, quem é meu aluno sabe o que eu digo. Busque uma citação que poucas pessoas utilizam. Dê sua roupagem, acrescente a sua linguagem. Então, uma das coisas mais importantes é você ser capaz, vocês são capazes de criarem suas marcas de autoria, certo? Pegar uma citação que poucas pessoas ou ninguém utilizou ainda, né? Ou que você não tenha visto, e levar para sua redação e conseguir aplicar em vários temas diferentes. Então, marca de autoria está tanto relacionado ao uso da linguagem, né, de palavras diferentes, quanto ao uso do conteúdo. Mas presta atenção, não é apenas ter uma linguagem específica ou ter um conteúdo específico. É ser capaz de unir isso e transformar em um parágrafo incrível,
certo? Não é utilizar palavras difíceis, é saber utilizar as palavras que você tem, certo? Eu vou mostrar pra vocês um trecho, né, um parágrafo de redação nota 1000, que tem marcas de autoria, e eu vou mostrar pra vocês o que pode ser considerado marca de autoria da própria estudante. Vamos lá. Bom, gente, vamos para a análise da redação da Dandara. Inclusive, ela já foi analisada aqui no canal Inteligente. Eu sempre tento trazer redações, né, análise de redações que foram nota 1000. A Dandara teve a redação considerada nota 1000, né, em 2014, quando o tema foi publicidade infantil, porque a forma, a linguagem dela é uma linguagem fácil, ela teve uma abordagem mais filosófica. A característica da redação dela foram 3 citações num único texto, e ainda assim ela tirou nota 1000. Por quê, professora? Porque ela soube utilizar muito bem a linguagem, a forma como ela expôs o conteúdo, o vocabulário que ela utilizou, as ideias dela do texto, fizeram a redação dela ser considerada nota 1000, porque o conjunto das ideias apresentadas, né, ela abordando a questão do consumismo muito presente no caso das crianças, mesmo com abordagem filosófica, foi muito feliz. E a marca de autoria é caracterizada exatamente por isso, essa capacidade de transformar o conteúdo, transformar a linguagem, ser claro na expressão dos seus pensamentos, certo? E sempre que você puder colocar algo que é diferente, algo que agrega, isso também faz muita diferença. E eu vou mostrar essa característica, essa nuance no texto dela também. Vou analisar os 2 parágrafos do desenvolvimento. É importante pontuar de início que a abusiva publicidade da infância muda o foco das crianças do que realmente é necessário para a sua faixa etária. Entenda o que ela está dizendo. Tal situação torna essas crianças pequenos consumidores compulsivos de bens materiais, muitas vezes desapropriados para determinada idade, e acabam por desvalorizar a cultura imaterial, passada através das gerações, como as brincadeiras de rua e as cantigas. Então ela trouxe exemplos, né, através da exemplificação de brincadeiras tradicionais, né, que ela está chamando de cultura imaterial, né, que não está relacionada a algo de compra, que você precise comprar, atrelado ao consumismo, que é dentro da abordagem dela. Então ela traz 2 exemplos de coisas que você não precisa comprar e você se diverte da mesma forma, que era algo que se utilizava nas gerações anteriores. Prova disso são os dados da Unesco afirmarem que cerca de 85% das crianças preferirem se divertir com os objetos divulgados nas propagandas, tornando notório que a relação entre ser humano e consumo está nascendo desde a infância. E aí está a marca de autoria dela, certo? Quando ela utiliza o termo nascendo, entre aspas, no sentido de dizer está surgindo. Ao invés de ela usar surgindo, ela usou nascendo, entre aspas, dando o mesmo sentido. Mas como se está se falando do infantil, ela quis utilizar o termo nascendo, certo? Mas, professora, qual é a relação disso? É a marca de autoria dela, é a forma? Deixou de dizer o que ela queria dizer? Não, mas ela quis dizer de outra forma e ela conseguiu ser clara, mesmo assim. É fundamental pontuar ainda que o crescimento do Brasil está atrelado ao tipo de infância que está sendo construída na atualidade. Essa relação existe porque um país precisa de futuros adultos conscientes, tanto no que se refere ao consumo, como às questões políticas e sociais. Então, não é apenas o consumo, questões políticas e sociais, pois a atenção excessiva dada à publicidade infantil vai gerar adultos alienados e somente preocupados em comprar. E aí você percebe que há uma evolução, a gente está desenvolvendo o texto. Há uma evolução, né, que a gente chama de progressão temática, há uma evolução na abordagem do tema, porque antes ela estava falando de crianças, brincadeiras de crianças, cultura imaterial, e agora ela já está na vida adulta, né, e como esses hábitos vão gerar adultos alienados, preocupados apenas em comprar, girando ainda no consumismo. Assim, a ideia do líder Gandhi, que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente, parece fazer alusão ao fato de que não é prudente deixar que a publicidade infantil se torne abusiva, pois as crianças devem lidar da melhor forma com o consumismo. E ela usou uma citação de Gandhi, certo? Que muitas pessoas, inclusive, costumam utilizar, mas de forma muito batida, na citação direta. Ela preferiu utilizar de forma indireta e contextualizou muito bem. Parece fazer alusão ao fato de que não é prudente deixar que a publicidade infantil se torne abusiva, certo? Então, no D1 ela utilizou o dado da Unesco para comprovar o que ela estava dizendo, né, sobre a preferência das crianças. Ela comprovou o que ela estava dizendo com um bom argumento. E no D2 ela utilizou uma citação de Gandhi, que inclusive as pessoas costumam utilizar, mas a linguagem, a roupagem que ela deu é muito particular, marca de autoria dela também. Voltando aqui pra mim, gente, eu posso resumir
marca de autoria, né, em um aspecto particular da sua linguagem, em sua capacidade de criar um parágrafo, criar uma frase, demonstrar a sua perspectiva com uma linguagem clara, com uma linguagem coerente e que fuja do comum, certo? Você desenvolver a sua própria linguagem, certo? Ter as suas palavras especiais, ter as palavras que enriquecem o seu texto, não palavras bonitas, mas palavras que agregam no seu texto. Essa semana ela não usou a palavra respectivamente, não tinha nada a ver com o texto dela. Se você quiser enfeitar o seu texto, tira esse lacinho daí, pelo amor de Deus, certo? Então, palavras que agreguem de fato para o seu texto, ideias, palavras, pensamentos, e para isso você precisa desenvolver também o seu senso crítico. Então, quando você olha o parágrafo que eu mostrei aqui para vocês, que eu analisei aqui para vocês, vocês vão enxergar isso. É uma perspectiva muito particular, mas ao mesmo tempo expressa de forma muito clara, certo? E faz você dizer, não, faz todo o sentido o que está dizendo ali, certo? Então, não é algo desenhado, não é algo pronto, não significa copiar do outro, certo? Significa ser capaz de criar um conteúdo incrível, certo? Através de um argumento que você tem, de uma informação que você tem e passar isso pro seu texto. Eu queria que fosse um vídeo mais curto, mas eu espero ter esclarecido o termo para vocês. E é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe mesmo com os seus amigos e até o próximo vídeo.